Novamente, bom dia a todos. Eu preciso externar um sentimento para todos os amados irmãos e amigos aqui presentes, que estou muito feliz, porque o motivo que nos traz aqui esta manhã, com certeza é um motivo de grande alegria, de grande regozijo para todos nós aqui esta manhã, principalmente aqueles que são mais velhos, porque o que nos traz aqui hoje é a decisão desses dois jovens, o Pedro Vitor e a Patrícia, de darem este passo de obediência diante de Deus, tornar público aquilo que eles já confessam em seus corações, aquilo que eles já confessam diante do Senhor, que é terem recebido do Senhor Jesus Cristo o perdão dos seus pecados. E agora então, eles dão este passo extremamente importante, que é um marco do início da sua caminhada neste ministério que o Senhor Jesus Cristo deu a cada um deles. Eu estava pensando também que não é somente nós que nos alegramos com isso. A palavra de Deus nos diz que a alegria no céu diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E quando este jovem convertido, até independente de ser jovem ou não, ele inicia através desse ato de obediência, que é o batismo, ele inicia então a sua vida pública, o seu testemunho público. Eu tenho certeza que não somente nós nos alegramos, mas o Senhor Jesus Cristo se alegra. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Eis aqui hoje, meus amados, uma pequena fração do trabalho da alma do Senhor Jesus Cristo, quando ele lá na cruz derramou a sua alma na morte, quando ele ali se esvaziou a si mesmo, conforme nós ouvimos na oração pela manhã, que quando o seu lado foi ferido por aquela lança, saiu sangue e água, sinal de que o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se inteira e completamente por amor de nós. E ele está com certeza alegre neste momento por contemplar dos lugares celestiais o que nós agora testemunhamos e presenciamos aqui esta manhã. Alegria para nós e alegria diante do Senhor por estes dois jovens que hoje iniciam o seu ministério público. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar, sobre ministério. E eu gostaria de convidar para lermos na carta aos Efésios, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4, e versículo 11. Carta aos Efésios, capítulo 4, e versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas,
e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é ministério? O mundo apresenta esta palavra dando uma pompa e uma circunstância para aqueles que são denominados ministros. Mas é interessante que na palavra de Deus, essa palavra tem um significado muito simples. Ela significa serviço. Então, no que diz respeito à palavra de Deus e aqueles que servem ao Senhor, um ministro nada mais é do que um servo. E como servo, ele está sujeito ao seu Senhor. Ele representa e se sujeita a este Senhor. Todo convertido, todo novo convertido, ele tem dado por Deus um serviço ou um ministério. Nós lemos aqui sobre alguns dons que Deus dá para cada um, para que este servo possa desempenhar este serviço. Temos uma lista aqui. Ele diz: uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e doutores. Mas é importante que, embora nós encontremos esta lista na carta aos Efésios, ela não se resume, estes dons que o Senhor dá, não se resume a esta lista. Por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Porque nós temos dois jovens esta manhã que vão iniciar o seu ministério público. E talvez em seus corações eles estejam pensando: mas qual é o meu dom? Qual será a minha área de atuação na igreja local? Qual a minha função neste corpo? Eu olho para esta lista e não vejo em mim nenhuma dessas qualidades, nenhum desses atributos. Embora nós não tenhamos lido, no versículo 7 dessa mesma carta, a palavra de Deus diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não há sequer um convertido, não há sequer um que tenha recebido do Senhor o perdão dos pecados, que não tenha recebido deste Senhor um dom. Muito embora este dom não esteja nesta lista. É importante nós entendermos, é fundamental, porque muitas vezes demoramos para compreender, demoramos para entender dentro das nossas características, dentro daquilo que desenvolvemos dentro da igreja local, qual é o nosso dom. Se alguém perguntasse para mim esta manhã: mas Lúcio, qual é o teu dom? Eu não poderia responder. Preciso ser sincero, não poderia responder. Eu não sei qual é o meu dom. Embora já tenha quase aí 36 anos de salvação, e o Senhor tenha me oportunizado muitas vezes falar da sua palavra, abrir as Escrituras e manifestar o desejo do coração de Deus com relação à salvação, mas eu ainda não sei qual é o meu dom. E talvez essa seja a dúvida no coração dos jovens aqui esta manhã. Jovens salvos, jovens que ainda não deram
como o Pedro Vitor e a Patrícia, este passo de obediência a Deus, em se batizar, em manifestar publicamente a fé que confessam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos um dom dado por Deus. Indiferente se nós sabemos e indiferente se ele consta nessa lista que nós acabamos de ler. Na carta aos Coríntios, nós temos uma lista um pouco maior. Engloba ali outros dons que existiram no passado antes que as Escrituras ficassem completas, como o dom de cura, milagres, dons que hoje nós não encontramos mais na igreja dos nossos dias, porque nós temos a palavra de Deus na sua totalidade. Todas as revelações, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, está relatado na Bíblia. A palavra de Deus é a expressão da vontade de Deus para com o homem. Se você quer saber como se achegar à pessoa do Senhor Jesus Cristo, examine as Escrituras. Se você quer saber, você é jovem crente, se você quer saber como você vai andar aqui neste mundo, como vai ser a sua caminhada, vai encontrar na palavra de Deus. Todas as revelações que Deus tem para você, para cada um de nós, estão neste livro. Aqui você vai encontrar. O que é necessário, então? O que eu preciso para o ministério, para prestar um serviço para o Senhor Jesus Cristo, uma vez que agora recebi dele o perdão dos pecados, uma vez que agora fui salvo pela obra redentora de Cristo? Talvez alguém poderia pensar em várias qualidades. Preciso ter coragem, preciso ter disponibilidade, disposição, amor ao próximo. São todos adjetivos interessantes e importantes para qualquer pessoa que deseja fazer a vontade de Deus. Mas eu penso que o primeiro atributo que um servo do Senhor tem que ter para iniciar o seu ministério, para iniciar este serviço para o Senhor Jesus Cristo, é fidelidade. Na primeira carta a Timóteo, eu gostaria que nós rapidamente lêssemos, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 12. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então nós encontramos aqui um atributo que é muito importante, que é, talvez, eu com certeza colocaria ele, talvez outros irmãos aqui possam até contribuir depois, mas eu colocaria esse adjetivo, esse atributo em primeiro lugar, para qualquer pessoa que quer fazer a vontade de Deus, para qualquer jovem aqui esta manhã, que quer fazer a vontade de Deus: fidelidade. Paulo foi achado fiel pelo Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo deu-lhe um serviço, deu-lhe uma tarefa, pondo-o no ministério. E nós fomos privilegiados por este ministério, porque quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu que nos servem de guia, de inspiração, que nos apontam a direção na qual cada um que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador deve seguir. Nós precisamos
confiar que tudo o que o apóstolo Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e nos serve como um manual de instrução. As duas cartas que nós vemos que ele escreveu para Timóteo nos falam muito bem a esse respeito. Ele agindo como um professor, como um instrutor, muitas vezes falando como um pai, aquele jovem que foi o seu aprendiz, que foi o seu companheiro, que aprendeu muito aos pés de Paulo. E Paulo muitas vezes trouxe à memória aquilo que ele desde a sua infância havia ouvido, porque Timóteo era filho de mãe e de avó crente. Então, é importante que você, jovem, mancebo, jovem moça, vocês que agora iniciam esse ministério público, tenham muito claro diante dos seus olhos e também nos seus corações que fidelidade é de fundamental importância para que eu possa servir a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque certamente amaremos um e aborreceremos o outro. Quando tomamos a decisão de andarmos com Cristo, de fazermos a sua vontade, de trabalharmos na sua obra, nós precisamos ser fiéis. E o Senhor então, conforme nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 4, Ele nos capacita para este ministério. É Ele quem nos dá a condição, é Ele quem nos disponibiliza aquilo que necessitamos espiritualmente para a sua obra. Conforme nós lemos, uns para apóstolos, outros para pastores e doutores, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento nos remete para uma coisa que ela é gradual, ela não acontece imediatamente. Assim como nós nascemos neste mundo e vamos crescendo, nós também, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos nascidos novamente, não da carne e do sangue, mas nascidos do Espírito, e passamos a viver uma nova vida para Cristo. E como recém-nascidos, recebemos de Deus o alimento espiritual para que possamos ir por ele crescendo, e aí atingimos então uma maturidade espiritual, a qual nós presenciamos aqui hoje, desses irmãos amados que vão então agora iniciar o seu ministério público. Aperfeiçoamento. Para quê? Para que o corpo cresça. E este corpo precisa crescer saudável. Este corpo então agora recebendo todos os nutrientes necessários da parte de Deus, toda a instrução, toda a sabedoria de Deus, ele cresce para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E como esse processo se dá? O dom equipa o crente. Ele equipa este novo nascido, este recém-nascido. Este recém-nascido agora então, equipado com aquilo que o Senhor lhe deu, com este dom, ele serve na obra do Senhor. E por fim, o corpo todo é edificado. Que coisa maravilhosa. Outra coisa importante é que uma vez que
está inserido no corpo, este servo, ele esteja ocupado com o serviço para Deus, em tempo integral. Eu costumo dizer que eu não sou crente somente quando eu vou para a reunião com os meus irmãos. Eu não sou crente só quando eu ponho o meu terno e a minha gravata e no domingo de manhã eu vou para a ceia, ou vou para o ministério da palavra na segunda-feira, ou para qualquer uma outra reunião formal que a congregação local possa ter. Eu não sou crente só nesse dia. E como eu não sou crente só nesse dia, eu tenho que estar ocupado com este serviço. Importante isso. Eu estou todo o tempo atuando neste serviço, neste ministério que o Senhor me deu. E onde é que eu vou fazer isso? É só quando eu vou nas reuniões da igreja local? Nada disso. Eu vou fazer isto no meu trabalho. Eu vou fazer isto na escola. Eu vou fazer isso até andando na rua. Em todo lugar onde eu estiver, eu tenho que representar o meu Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser luz em meio a densas trevas. Então nós sabemos que cada um de nós recebeu um dom para ser usado nesse ministério. Não existe a menor possibilidade. Não existe a menor possibilidade de um servo do Senhor não receber dom algum. Ah, mas eu não tenho dom. Talvez eu não tenha dom para pregar. Talvez eu não tenha dom para ministrar. Talvez eu não tenha dom para ensinar. Mas o Senhor levanta aqueles que Ele quer usar para o trabalho. E Ele com certeza capacitou você com um dom. Talvez você precise de ajuda para descobrir, mas eu posso garantir que aos pés do Senhor você vai encontrar essa resposta. Se você, em tempo integral, se dedicar, é importante isso. Se você, em tempo integral, se dedicar a esta tarefa que o Senhor lhe deu, de testemunhar, de prestar este serviço, com certeza, em algum momento você vai descobrir qual o seu dom. Mas é importante que você seja fiel e esteja em tempo integral à disposição para este trabalho. Mais uma vez, eu gostaria de citar aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Ele diz: persiste em ler. Ele diz para o apóstolo, para o Timóteo: persiste em ler. Como eu falei anteriormente, para um corpo crescer saudável, ele precisa de alimento. E no que diz respeito à vida espiritual, todo o alimento que nós precisamos está nas Escrituras. Persiste em ler. O apóstolo Paulo também diz ao Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vocês, esta manhã, jovens Pedro Vitor, Patrícia, iniciam agora uma caminhada pública. E eu gostaria de encorajá-los lendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículos 12. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler,
exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que instrução maravilhosa do apóstolo Paulo para este jovem Timóteo. E eu gostaria de encorajar esta manhã, não somente estes dois jovens que iniciam o seu testemunho público, mas também todos aqueles que se encontram aqui esta manhã, que já são salvos, que já aceitaram a Cristo como Salvador, que atentem para as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. São instruções preciosas e que vêm para nos instruir, para nos ensinar como convém aos servos do Senhor andar aqui neste mundo, como servos prestando um serviço para o Senhor, atuando neste ministério no qual o Senhor nos colocou. Meu tempo acabou, então eu agradeço a todos. Muito obrigado.